Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na nossa página do Facebook, aliás, a minha página do Facebook, né? Onde nós fazemos aqui a live toda quinta-feira. Estamos hoje um horário diferente, às 21 horas, e eu espero que você também venha estar conosco neste horário, né? Mesmo estando aí um pouco atrasado, que você também possa estar aqui conosco e participar deste momento, em nome de Jesus. Bom, como você já bem sabe, eu sou o pastor Ronaldo Fernandes e eu quero convidar você a conhecer a comunidade evangélica Libertar, a igreja que nasceu no coração de Deus e pela sua misericórdia ele entregou em minhas mãos e nas mãos da pastora Andréa Fernandes. Eu convido você a conhecer e estar conosco em uma de nossas reuniões, quarta, sexta, às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã. Eu vou repetir, quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, o culto da família, onde você vem declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. E neste domingo agora estamos no quarto dia do nosso estudo bíblico, os 7 heróis da fé. Vamos falar de Josué. Neste domingo, 8 horas da manhã, estaremos no quarto dia da campanha de oração, do estudo bíblico, os 7 heróis da fé, e estaremos falando sobre Josué. Você que tem curiosidade em conhecer mais desse grande personagem bíblico, venha estar conosco e venha declarar, venha adorar, venha bendizer, venha apresentar a tua casa nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Domingo, 8 horas da manhã, Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Venha estar conosco, venha verdadeiramente conhecer esta obra, conhecer esta igreja que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Vou aguardar mais um pouquinho para que você entre, você participe, e eu quero já de antemão, meu irmão, minha irmã, falar com você que tem gostado, que tem acompanhado as nossas lives, você que tem visto, tem sentido Deus falar contigo através de cada uma dessas lives. Eu preciso da sua ajuda, eu necessito que você nos dê uma contribuição, nos faça uma doação, com alegria no coração, porque com certeza você é aquela pessoa que quer ver a obra de Deus crescendo, que quer ver o povo sendo tocado pelo Espírito Santo. Então você não pode, você não vai se colocar de fora desta. Faça uma doação de qualquer valor, nos ajude a manter a nossa igreja com as portas abertas, os projetos. Existem tantas coisas que nós estamos fazendo e queremos fazer mais coisas, queremos abençoar mais vidas, queremos levar a palavra do Senhor mais longe, e eu conto com a tua ajuda, com a tua adoração ao Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoe a obra do Senhor. Deus, ele certamente se alegrará da sua atitude, em nome de Jesus. A pastora Andréa já está postando aqui nos comentários a nossa chave Pix. Você pode estar copiando e estar fazendo essa doação. Amém, queridos? Bom, nós já temos aqui a presença do nosso irmão Ney, a minha esposa também, obviamente, né? Estou aguardando aí que mais pessoas venham entrar. Estamos num horário meio atípico, talvez haja alguma dificuldade das pessoas estarem entrando, porque normalmente é às 20 horas, né? Era às 19 horas, nós passamos para as 20 horas, e hoje, somente hoje em especial, está sendo às 21 horas, tivemos um contratempo, uma situação que não teve como resolver, então só conseguimos estar aqui agora, às 21 horas. E neste horário, nós não vamos deixar de falar de Deus, de pregar a palavra do Senhor. Eu estou vendo ali, ó, apareceu ali uma fotinha, eu acho que é da Adriana. É a Adriana mesmo? Que está lá em Goiás? Ela, me dá uma olhada aí, André. A Adriana, que está me devendo vaso Slim, né? Slim não, Clean.
Tá me devendo até hoje. Lilica, você esteve aqui, eu não te vi. Foi embora e não deixou o vaso clean. Ela, olha, tá em falta comigo. Saudade. Tá não. Brincadeira. Saudade de você, Adriana, que está aí no Goiás. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe toda a sua casa, a tua família, em nome de Jesus. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de Romanos 12, do verso 2 em diante. É uma passagem muito conhecida. Aliás, eu vou ler inclusive o verso 1, né? A gente sempre vai no 2, eu vou ler o verso 1. Acredito eu, não tenho certeza, que eu já devo até ter feito já uma live com esse mesmo tema, mas se o Espírito de Deus me tocou a fazer novamente, é porque se faz necessário. É ou não é? Então, nós vamos estar falando nesta noite de Romanos 12, a partir do verso 1 em diante. Mais pessoas estão entrando aí, estão começando a se aproximar, a se achegar na nossa live, nossa Libertar Live de toda quinta-feira. Abre a sua Bíblia aí, vai se preparando. Pastor André, traz um pouco de água aqui para o pastor Ronaldo, por favor. Hã? Ela falou aqui para mim, sim, meu amor. Né? Ela sempre faz. Romanos 12, verso 1. Graças a Deus, você abre aí a Bíblia, vai se preparando para aquilo que Deus vai falar em nossas vidas, vai falar em nossos corações. Amém? Romanos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. É importante lembrar, irmãos, que Paulo está falando com uma igreja nova, uma igreja que está começando ali em Roma. Roma, obrigado. Era uma... Pode. Roma era uma cidade quente. Uns pedrinhos de gelo, vai. Roma era um local, Roma era uma cidade contaminada pelo paganismo, um povo que era acostumado a adorar um panteão de deuses. Mas agora nós temos a igreja do Senhor, a igreja de Deus, instalada em Roma. E Paulo precisa converter, precisa mostrar para esses novos convertidos como é adorar a Deus. Eles sabiam como era adorar vários deuses. Eles tinham vários deuses, um para cada coisa, um para cada situação, porém agora eles têm um único Deus que abrange tudo, o único Deus que está no controle de tudo, como nós bem sabemos. Amém? Então vamos lá. Presta atenção. Vou colocar aqui. E aí ele começa aqui falando, de uma forma bastante didática. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele roga, né? É como se dissesse assim, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, a partir de agora, você não precisa mais apresentar bode, apresentar galinha, você não precisa mais apresentar pomba, ovelha. Não, agora você precisa apresentar a sua vida no altar de Deus, em corpo, alma e espírito, porque você é uma pessoa inteligente. Daí o porquê que ele usa a palavra racional. Então Paulo está dizendo, vocês que são pessoas racionais, vocês que são inteligentes, vocês não podem mais adorar como vocês faziam antes, no paganismo, quando vocês adoravam vários deuses e ofereciam sacrifício de carne, sacrifício de holocausto. Não, agora vocês vão apresentar a sua vida em sacrifício. Isso é que é inteligente, isso é que é racional.
É o que Paulo está nos ensinando aqui no primeiro verso. E é uma grande verdade, meu amado, porque se nós queremos ser servos do Senhor, ser adoradores de Deus, nós não podemos de maneira alguma adorar o Senhor só com parte da nossa vida. Precisa ser de corpo inteiro. E quando Paulo fala corpo inteiro, não está falando só da carne, ele está falando da carne, da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito precisam estar nas mãos de Deus. Você não pode ser uma pessoa que, por exemplo, com o seu corpo, você vai para a igreja, ou você louva, né? Você canta, tudo muito bonito, sai da sua boca louvores através do seu corpo, amém? Você está falando, mas a sua mente, você permite que ali haja pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de vingança, de raiva, você até cultiva e permite que isso faça parte da tua vida. Então, peraí, o teu corpo faz uma coisa e a tua mente faz outra. Não está fazendo sentido. Isso não é inteligente, isso não é racional, entendeu? Por isso que Paulo fala, o culto racional é quando você se entrega inteiro nas mãos de Deus. Corpo, alma e espírito. Você é alguém que louva, você adora, você tem a sua mente alinhada com as coisas de Deus, você gosta de pensar em Deus, mas não gosta de pagar suas contas, que é uma coisa que eu vou deixar para um próximo capítulo. Eu até fiz uma leitura agora há pouco e quase que eu escolhi esse tema, mas eu vou deixar para uma outra live sobre tributos, sobre autoridades. Nós vamos falar isso em uma outra ocasião. Porém, é muito importante que você seja alguém, você tenha uma alma transformada, limpa, que alguém te conheça como servo de Deus e possa dizer, poxa, eu conheci fulano e ele tem um caráter, ele tem uma vida onde a gente vê Jesus na vida dele, a gente vê esse Deus que ele declara, que ele diz que serve, nós vemos em cada atitude. Por que o apóstolo Paulo dizia isso? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque a sua alma estava cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Ou seja, as suas atitudes eram atitudes compatíveis com as de um servo do Senhor. O culto racional é quando você é reconhecido como servo de Deus pelas suas atitudes, pelo fato de você ser da igreja e pelo fato de você ter uma mente, uma alma transformada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Espero que de alguma forma isso esteja aí te abençoando, esteja falando ao teu coração. Isso é o versículo 1. Vamos para o versículo 2. Não vos conformeis, irmãos, o que eu acho incrível, vou até dar mais um gole aqui na minha água. O que eu acho incrível é que isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E é tão atual. É impressionante como se aplica a todos os momentos da nossa vida. O verso 2 vai dizer assim: não vos conformeis a este mundo. Ele está falando lá no passado. Mas se eu pego o mesmo versículo e coloco para os dias de hoje, continua valendo a mesma coisa, porque é exatamente assim que deve ser a vida do servo de Deus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos parar aqui? Não vos conformeis a este mundo. E, irmãos, a coisa mais fácil que existe é se conformar. Se levantar e lutar e ir contra, dá trabalho.
remar contra a maré, puxa, é difícil. É muito mais tranquilo se conformar. É muito mais tranquilo dizer assim: ah, não é comigo, não é com a minha família, é com esse pessoal aí na televisão, não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui, eu e minha casa, tá bom demais. Mas preste atenção, nós não estamos sozinhos. Você é igreja. E como você é igreja, você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. É isso que você está entendendo. Talvez você, quando se converteu, quando você começou a sua caminhada cristã, ou está pensando em começar a sua caminhada cristã, talvez você esteja pensando assim: bom, eu vou apresentar a minha vida, vou apresentar aqueles que eu amo e vou cuidar aqui da minha vida tranquilo e em paz. Quando você decide andar na presença do Senhor, a coisa não é bem assim. Você representa o reino de Deus. Você consegue entender isso? Não é apenas uma questão, a minha vida, a minha casa, as minhas coisas, não. É o reino de Deus. É o reino dos céus, é as coisas de Deus. Então, todo aquele que olha para mim e para você, todos aqueles que estão à margem da lei, todos aqueles que estão longe da presença de Deus, quando essas pessoas conhecem a mim, conhecem a você, o que elas esperam é exatamente isso, que você seja um representante dos céus, não só por você, mas aquilo que você representa. Você já percebeu que algumas pessoas gostam de dizer: mas você não é crente? Quando a pessoa ela estranha a sua atitude e diz: mas você não é crente, ela não está dizendo de você, ela está dizendo de um grupo. Os crentes, os servos, os adoradores, os filhos de Deus. Percebe a responsabilidade? Então, o verso ele começa aqui, ó. Não vos, Paulo fala de uma forma, como ele está falando para uma igreja, ele fala de uma forma coletiva. Não vos conformeis, vos. Não está falando com uma pessoa. Ser crente não é só uma atitude isolada. Ser crente é fazer parte do reino de Deus, de um grupo, de um povo. Amém? O povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então Paulo está dizendo: não vos conformeis. O mundo está indo num sentido, você precisa ir no sentido que a palavra de Deus nos ensina, nos direciona. Precisa ser assim. E você pode até tentar, viu? Você pode tentar andar nas duas mãos. Eu não sei como é que consegue isso. Hein, pastor André? Não dá, né? Mas você pode tentar. Eu ainda não vi alguém que consegue andar na contramão e se dá bem. Aliás, andar agradando, tentando agradar a todos, porque o que muitas vezes acontece é isso. As pessoas querem agradar, como diz o ditado, a gregos e troianos. Existe um porquê desse ditado que eu também não vou entrar agora nos pormenores. Mas eu não quero ficar mal com ninguém. Então, quando eu estou com os que são de Deus, eu ajo de um jeito. Quando eu estou com o pessoal do mundo, com a galera, eu sou de outro. A verdade é que você se conformou. Porque ser do contra dá trabalho. Levantar a bandeira dos bons costumes, do que é certo, fazer o que agrada a Deus, dá trabalho.
Vivemos um tempo, vivemos em um mundo em que o certo é errado e o errado é o certo. Eu estava ontem, aliás, eu estava essa semana no programa da rádio que nós fazemos aqui na rádio local, na Rádio Fonte Vida, e tem um quadro lá chamado Pergunte ao Pastor, e uma irmã perguntou exatamente isso. O que será dessa geração que troca o certo pelo errado e o errado pelo certo? A resposta é a mesma, é uma geração que tem muita dificuldade de se aproximar de Deus. É muito claro o que diz a palavra do Senhor: não vos conformeis. O padrão deste tempo, o padrão deste mundo, não serve para quem é do Senhor, não serve para quem é de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Eu quero continuar fumando meu narguilé e eu quero continuar sendo crente. Eu quero continuar dando um tapinha e eu quero continuar sendo crente. Eu quero continuar tomando uma cervejinha, eu quero tomar um negócio aqui, um copão, e eu quero continuar sendo crente. Não tem nada a ver, não pega nada. O que é que tem de mais? Eu quero continuar dando um traguinho e quero continuar sendo crente. Não dá, meu querido. Eu sou crente, tá? Eu sou crente, eu sou servo do Senhor, mas eu sou contra a família. Oxi. Como é que é? Não, eu sou crente, eu sou da igreja, mas esse negócio de casamento não tem nada a ver. Meu irmão. Eu sou crente, tá? Tô na igreja, eu sirvo a Deus, mas eu sou a favor do aborto. Então você não é, você está se enganando. Desculpa. E eu sei que tem muitas pessoas que estão com esse tipo de costume, esse tipo de comportamento que é incompatível com as coisas de Deus. É incompatível com o que diz a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus fala contigo nessa noite. Não vos conformeis. Vamos lá. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A saída é uma só, irmãos. Para você poder manter uma vida espiritual saudável, precisa, como eu digo para um pastor amigo meu, precisa virar a chave. Amém? Tem que haver uma mudança aqui dentro. Não dá para continuar sendo aquela pessoa que você era. Precisa estudar mais, precisa ler mais Bíblia, precisa ouvir mais mensagens, precisa haver uma substituição. Ok? Os coaches, eles usam um termo muito bonito. Precisa trocar o mindset. Agora, mind é de mente, set seria de setup, né? Vem de computador. É como se trocasse o HD. Deu para entender? Precisa trocar. Tem que haver uma transformação, uma mudança de raciocínio, de mente. Porque nós vivemos em um mundo que nos condiciona através da internet, através do celular, através das redes. Eu preciso até tomar cuidado com o que eu falo aqui na live, porque eu estava fazendo uma live nesta terça-feira e eu falei uma certa palavra lá, acredito que foi isso, e me derrubaram lá, foi 24 horas a rádio sem live. Mas é preciso haver, dentro do que diz a palavra do Senhor, uma mudança de mente, uma transformação dentro da palavra do Senhor, dentro do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E você sabe, eu tenho aqui a presença do André, lá de Bragança Paulista, está aqui conosco na live. E ele faz parte, esses dias eu dei passagem para
Acho que aqui na nossa região tem um polo do grupo que ele faz parte, o grupo o clube de motoqueiros, o clube chamado Insanos, né? E é interessante, eu comecei, quando eu vi, né, eu dei passagem para eles, passava aquele monte de moto, e aí eu fiquei pensando nessa palavra insano, que vem de insanidade. Imediatamente o Senhor me levou a um versículo da Bíblia, porque a palavra da cruz é loucura para os que creem. Para os que não creem. Perdão. Porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que não creem, mas é poder para o povo de Deus. Glória a Deus. Eu comecei a entender o nome insanos, que vem de insanidade, né? Que eles vivem a loucura de fazer o certo. Você consegue entender? Eu conheço um pouco, através do André, através dos posts, do que o grupo faz. É um grupo que tem no mundo inteiro, o quanto eles ajudam o próximo. E aí a palavra insano, alguém pode pensar em umas loucuras das mais, né, estranhas possíveis, mas eu acredito, sabendo do que eles fazem, que eu acho que eles estão muito mais alinhados a esse versículo, de praticarem no mundo em que a racionalidade é fazer o errado. Você consegue entender? O racional nos dias de hoje é fazer o errado. E o insano é o que está fazendo bem. Então eu cumprimento aí os insanos que têm ajudado a levar a palavra de Deus, e não só a palavra, né? Porque eles não são necessariamente um grupo. Acredito que o fundador parece que é cristão, não tenho certeza, mas eles agregam todos os tipos de pessoas. Mas o principal que eles levam é o amor ao próximo. Então o Espírito Santo hoje te chama, te convoca a amar o próximo, a pregar o evangelho, a fazer o bem, a mudar a mentalidade do mundo, não deixar que esse mundo te corrompa ao ponto de você começar a achar que para você vencer você tem que passar por cima de todo mundo, você tem que ser cruel mesmo. Eu tenho visto crente aí a favor de pena de morte e tem que fazer isso mesmo e vai para cima. Não, você está se contaminando com as coisas deste mundo. Transformai-vos, né, como diz a palavra do Senhor, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, muda a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí alguém vai dizer assim, mas fazer o bem é tão difícil, é tão complicado. Só se você não quiser. Porque se eu fazer o que é certo, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu entendo que a partir do momento que eu estou fazendo o bem, eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus e a mão de Deus está a meu favor. Consegue entender isso? Então eu vou repetir mais uma vez. Se muitas coisas não têm dado certo na sua vida, é porque você precisa analisar melhor o seu comportamento. E veja se você não está misturando atitudes de pessoas que não estão na presença de Deus com aquelas que são. Óleo e água. Não dá, não se misturam. Ou você é, ou você não é. É sim, sim, não, não. Então, preste atenção nisso. Comece a partir de hoje a se esforçar ainda mais para fazer o que é certo. Mas não só fazer, pensar. Porque toda atitude primeiro nasce aqui. Verdade, Deus. Então eu primeiro preciso ter um pensamento do que é certo.
né? A pastora André, ela tem trabalhado num novo emprego e ela, como em todo novo emprego, ela tem os seus desafios. E ela percebeu de uns 2 dias para cá que a solução estava única e simplesmente em fazer o que era pedido. Parecia tão complicado, tão difícil, mas quando ela começou a fazer exatamente aquilo que pediram para ela, a coisa melhorou. É que às vezes, irmãos, a gente tem aquilo que eu disse, o nosso pensamento, ele está tão alinhado em algo que a gente acha que tem que ser assim, que tem que ser padrões que nós criamos e adquirimos. E aí a gente chega num lugar que o padrão é diferente. Fala, não, mas o padrão é esse aqui que eu aprendi. Não, mas você tem que entender uma coisa. Agora existe esse padrão. E o padrão que nós vivemos, o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus, está aqui, ó. Está na palavra do Senhor. Quer ter uma vida abençoada? Siga o padrão bíblico. Siga o que diz a palavra do Senhor, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? O verso 3 vai dizer assim: porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Eu vou ler mais um pouquinho. Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e aqui Paulo faz uma analogia do corpo, nosso corpo humano com a igreja, né? Ele faz uma adaptação. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria. Paulo, nessas últimas, eu vou parar aqui, irmãos, do 9 em diante nós vamos falar semana que vem. Eu vou até só o versículo 8. Porque eu fiz essa leitura aqui um pouco extensa para fazer uma explicação também um pouco extensa. Paulo ele está preocupado com a igreja de Roma nessa questão aqui, no que diz respeito aos dons espirituais. Amém? Porque, obviamente, conforme o tempo passando, conforme aquelas pessoas começassem a abrir mão dos seus credos, das suas crendices que havia no tempo do paganismo, no tempo em que eles adoravam outros deuses, conforme eles se entregariam a Deus e começassem a buscar a Deus e fazer a vontade de Deus, o Senhor ia derramar dos dons. Porém, Paulo começa já a deixar claro um detalhe: não queira saber mais do que lhe é dado. Eu fiz aqui um estudo, um pré-estudo antes de trazer essa passagem para vocês. Paulo está querendo dizer, não queira ser mais do que os outros. Não queira achar que você sabe mais do que os outros. Mas saiba conforme a medida da sua fé. Deus ele derrama o dom conforme a fé que você tem. E com essa fé, use esse dom com alegria, com sabedoria. Então eu preciso dizer para você, que está me ouvindo aqui agora, você pode ter 2, 5, 10, 15, 20 anos de igreja, de caminhada cristã. Você não é maior do que aquele que entrou ontem. Amém?
Você não é melhor do que aquele que começou ontem. Porque aquele que começou ontem, da mesma maneira, ele vai se derramar, ele vai se entregar, e ele está naquele primeiro amor, e a fé dele vai se manifestar de tal forma que Deus vai entregar um dom para ele também. Pode ser que entregue, conforme a medida da fé dele, pela necessidade da obra, pela necessidade das coisas de Deus. O que nós não podemos, irmãos, é esquecer que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que haja paz no nosso meio, que não haja discussões, vãs discussões, de quem é mais do que o outro, de quem é melhor do que o outro. Eu acho engraçado isso, porque nós não vemos esse tipo de discussão em outras religiões, mas os servos do Senhor, volta e meia eu vejo esse tipo de situação, e em várias igrejas. Um querendo saber mais do que o outro, um querendo dizer que conhece mais do que o outro, enquanto muitas almas estão perecendo sem o conhecimento da palavra de Deus. Não sejamos melhor do que um ou outro. Mas como o apóstolo Paulo disse aqui, no verso 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Sabe o que Paulo está dizendo? Cuida do que é seu. Amém? Um longo tempo atrás, uma pastora que fez parte da nossa vida, querida, que já está na graça, já está no seio de Abraão, já está nos céus. Ela disse para uma outra pessoa que começou a intervir nas coisas dela, ela olhou nos olhos da pessoa e disse assim: come do teu prato e deixa o meu. Lembra que a pastora Marisa falou isso? E a pessoa ficou quietinha no lugar dela. Vamos nos focar, irmãos, naquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Vamos dar o nosso melhor, fazendo o que agrada a Deus, mudando a nossa mente, levando o Evangelho através do nosso testemunho vivo, abençoando vidas, amando o próximo, que é a insanidade, a insanidade para esse mundo. Vamos cometer a insanidade de levar o amor no mundo que está cheio de guerra, que está cheio de dores. Vamos continuar, não vamos nos contaminar não. Eu estou falando com cada um de vocês que está aqui nesta live e os que vão assistir esse vídeo depois. Não se contamine, transforme a sua mente. Cometa a insanidade de continuar declarando: Jesus te ama. E me ama. E ama a todos nós. E que esse amor possa alcançar milhares e milhares de vidas em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, eu entro em Tua presença neste momento e eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui e que vão assistir, estão assistindo esse vídeo, essa live, após a sua execução. Eu oro por cada um deles, que haja paz em seus corações. Eu oro pelo nosso irmão Flávio, que está lá no hospital do Ipiranga, passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza que Deus já está dando vitória, que ele possa ter uma noite de paz, que ele possa dormir em paz, em breve estar em casa. Eu abençoo a cada um desses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que a prosperidade, que as bênçãos do Senhor alcance a cada um dos teus servos. Desde agora eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Fica na paz de Cristo. Quinta-feira que vem eu volto, não às 21 horas, mas sim às 20 horas. Repetindo, quinta-feira que vem nós voltamos para o nosso horário normal, às 20 horas, a nossa live. E eu conto com a tua presença em nome de Jesus. Não se esqueça, irmãos, assim que você terminar essa live, faça uma doação de qualquer valor
abençoe esta obra, nos ajude a declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A Letícia Nascimento, que está aqui, eu não sei se é a Letícia de Portugal, a filha da Cláudia? Não sei se é ela. Eu acho que não é. Eu não tenho certeza. Mas tem uma Letícia Nascimento aqui. Seja bem-vinda, Letícia, se você é do Brasil ou de Portugal. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, fiquem na bênção. Nós temos aqui a nossa chave Pix. Nos ajude a manter. É a Letícia mesmo. É a Letícia de Portugal. Deus abençoe, Letícia. Que vocês possam cada vez mais continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Manda um abraço para todo mundo aí em Portugal, viu, Letícia? A Cláudia, ao pastor Heitor, que está aí também em Portugal. Fiquem na paz. Deus abençoe.